momento fomos criados pela palavra, para abrirmos a palavra, para celebrarmos a palavra feita carne em Cristo, mas podemos dizer de facto que hoje é um dia especial. Já estivemos quase todos juntos nesta manhã lá na Lapa e hoje damos continuação à festa, que é o nascimento de uma igreja nova aqui na Margem Sul, precisamente com este culto que nós queremos prestar ao nosso Deus. E o culto é só para o nosso Deus, não é para nós, por muito grande que seja a nossa alegria por termos participado, mas o culto é para o Senhor. E por isso eu quero convidar-vos a todos a podermos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. E vamos ler do verso 22 até ao verso 10 do capítulo 2. E eu vou convidar aqueles que puderem ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Purificando as vossas almas na obediência à verdade para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Partes da liturgia, as letras, estão na aplicação YouVersion. Você vai encontrar a Congregação Batista Margem Sul pelo último domingo. No ano que vem já é a Igreja Batista Margem Sul. É teu povo aqui presente, todos uma só voz declara que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz.
cruz por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. E teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que santo és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem plantou a igreja? É uma pergunta relevante quando uma nova igreja é plantada. A nossa tendência é apontar para uma figura humana central, talvez a pessoa mais visível, mas a verdadeira história é sempre mais complicada do que uma resposta simples. A história desta nova igreja é uma coleção de histórias que tem um ator principal no centro, o nosso bom Deus. Quem plantou a igreja? Deus Pai, o autor da vida. Jesus, o Filho, que deu nova vida em seu nome. O Espírito Santo, que está constantemente conosco, para nos ajudar a cumprir a missão de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, o povo de Deus, a igreja. Claro, Deus levantou homens e mulheres da nossa igreja, a Igreja de Lapa, para começar uma nova igreja aqui na Margem Sul. Mas o testemunho hoje é que esta obediência não foi por causa da nossa iniciativa, mas sim por causa de uma resposta e confiança na palavra de Deus. Durante os últimos anos, Deus tem feito 2 Coríntios 4:15 no nosso meio, e particularmente com esta nova igreja que celebramos hoje. A graça de Deus multiplicou abundantemente e a nossa resposta é ações de graça e de louvor. Estamos gratos esta noite, porque Deus multiplicou a sua graça conosco até o ponto de criar o desejo de plantar uma nova igreja. A graça de Deus iniciou a obra, continuou a obra e vai continuar a fortalecer esta igreja. Amém. Qual é a nossa resposta hoje? Louvor. Porque Deus tem sido bom conosco. Porque a sua graça ainda faz em 2021 a milagre de nova vida. Novas vidas transformadas pela sua graça e uma nova igreja para continuar a pregar o Evangelho hoje, amanhã e para esta geração e a geração que vem.
No futuro, irmãos, no futuro, quando os nossos filhos e netos perguntarem quem plantou a igreja, que a nossa resposta seja: o nosso bom Deus, para que todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Não quero levar muito do vosso tempo, por isso vou socorrer-me das palavras do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, e vou ler brevemente no capítulo 1, verso 3 até ao verso 6. Diz assim a palavra: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E este é o meu desejo para vós hoje aqui, membros da Margem Sul. Logo no verso 3, eu dou graças a Deus por aquilo que recordo lá no início de 2019, quando pela graça de Deus começámos esta plantação. E olhando para trás nós percebemos, não foram os nossos esforços que fizeram isto, foi a graça do nosso bom Deus. Esta igreja filha que agora se despede, deixa de ser filha, mas permanecerá a ser uma igreja irmã. E por isso o nosso compromisso é um compromisso de oração, de súplica por todos vós. E o nosso amor para convosco permanecerá o mesmo. E nós queremos estender isso ao nosso Deus em oração. E que bom que é, como diz o versículo 5, hoje nós podemos começar uma nova igreja aqui na Margem Sul, sendo cooperadores do Evangelho. Já hoje de manhã lemos o pacto de cooperação entre as duas igrejas na Lapa e aqui na Margem Sul, e estamos tão entusiasmados por aquilo que nós queremos fazer, querendo Deus, aquilo que Deus nos permitir fazer na cooperação do Evangelho. É isso que nós queremos fazer, é pregar a palavra, e sabemos que temos, quer na Lapa, quer aqui na Margem Sul, igrejas, irmãs que amam o Evangelho e que vão dar a sua vida para o levar a mais pessoas. E o que é que sustenta tudo isto, meus irmãos? Como o pastor Mark já disse, é o nosso Deus. Lá no versículo 6, nós estamos plenamente certos de que o Deus que começou esta boa obra aqui na Margem Sul, Ele vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquilo que está a começar agora, Deus vai completar na vida de cada um de vós, na vida de cada família comprometida com esta casa e das famílias que o Senhor trará para aqui. E por isso, meus irmãos, olhem para Cristo, porque é Ele que vai completar a obra graciosa que já começou nas nossas vidas. Que o nosso Senhor seja glorificado. Amém. Quero convidar-vos a ficarmos de pé, vamos orar nesta hora, vamos ter uma palavra de oração. Bom Deus e Pai, nós não temos outra coisa a fazer senão rendermos as nossas vidas a Ti em louvor e adoração. Nós estamos tão gratos, Senhor, por esta casa que Tu abriste, para que a Tua palavra seja pregada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque desde o início de 2019 até agora Tu tens sido fiel. E é a Tua fidelidade, Senhor, que irá sustentar esta igreja, esta comunidade, o corpo de Cristo aqui presente localmente na Margem Sul, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua presença, o Teu amor para estas famílias, o Teu amor para a família Lopes, para o pastor Diego, de modo particular. Sê com ele, Senhor, dirige-o. Ó Senhor, e traz mais pecadores ao arrependimento, através da pregação da Tua palavra. Somos muito gratos. Nós, na Lapa, olhamos para esta comunidade com uma alegria tão grande, Senhor, sabendo que foi a Tua graça, usando a igreja lá na Lapa, para plantar esta igreja aqui, Senhor. Por isso nós queremos encomendar os Teus filhos aqui presentes, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Senhor, sê connosco, que o Teu Filho Jesus seja aquele que domina as nossas vidas, hoje e para sempre. É no nome dEle que oramos. Amém. Podemos ficar sentados, irmãos.
fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder para os teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começam sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, tanto amarás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começam sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutará do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, começam sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Queridos irmãos, vamos voltar a abrir as nossas Bíblias. Vamos até ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 37, até o final desse capítulo, no verso 47. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
E todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O pastor Filipe já mencionou há cerca de 3 anos, mas há 2 anos particularmente, nós começámos aquilo que seria então o início daquilo que hoje passa a ser uma igreja. E na altura, com a visão possível, decidimos começar por estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, lá na Lapa, em Atos dos Apóstolos. E durante 6 meses estivemos a ler este livro. Quis Deus, na sua sabedoria, que fosse a época em que a pandemia começou e que grande parte dos nossos planos em relação à margem sul tivessem de ser mexidos, tivessem de ser adaptados. Nós fazemos os nossos planos, nós como homens planeamos, tínhamos datas, tínhamos orçamentos, tínhamos coisas, mas de facto, passado este tempo, o que sabemos é que o Senhor tudo dirigiu de maneiras que escapavam ao nosso entendimento e à nossa maior inteligência possível, para que hoje, neste dia 7 de novembro de 2021, pudéssemos estar aqui a fazer o que estamos. E então é um privilégio que desta maneira é a primeira vez que acontece, em tempos recentes, à Igreja da Lapa, à segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, que é poder pronunciar de uma maneira inaugural isto mesmo, a independência, a autonomia daquela que já não é mais a missão da Igreja da Lapa na margem sul, mas é a Igreja Batista na margem sul. A Igreja Batista na margem sul é por isso agora uma igreja autónoma. Tem membros que fazem parte deste momento inaugural e eu quero referi-los. E vou referi-los nome a nome, porque este é um momento histórico e por isso estes irmãos que vou passar a ler os nomes são os membros fundadores da Igreja Batista na margem sul. Adelaide Souza Richardson, Alex Henrique Teixeira Alves, Ana Júlia de Alcântara Góis, Bruno Miguel Castanheira Bento de Souza, David Gonçalo Souza Ganso Freire Leal, Diego Romeiro Lopes, Diogo Guimarães Miranda, Eliane de Cássia Teixeira Alves, Elson Alves de Oliveira, Gustavo Adriano Góis, Luís Carlos Nunes de Souza, Miguel Francisco dos Reis, Milene de Alcântara Leite Góis, Patrícia de Almeida Souza Leal, Raquel Ribeiro Teles, Ricardo de Alcântara Góis, Ricardo Jorge Teles Casmarrinha Munhela, Rui Luani de Brito Serra, Ruth Isabel Relvas Ribeiro Teles Munhela, Sabrina Guimarães Freitas de Souza, Sara de Oliveira Ferreira dos Reis, Simão Ribeiro Teles, Stella Cristiana Mendes Vaz Valeiras Mesquita Lopes e Tracy Richardson. Esta é a lista. Estão todos. De todos os membros. Os irmãos contaram. É uma igreja grande. Pelo menos para aqueles que há cerca de 10 anos começámos lá em São Domingos de Benfica, era uma igreja mais pequena, eram só 12. E esta é uma lista grande. E então nós, queridos irmãos, nesta hora, assim, desta maneira, formalizamos a autonomia da Igreja Batista na margem sul. Para isso, vou dar a oportunidade ao pastor Diego para fazer a leitura do pacto, um pacto que é querido para nós, para a comunidade batista, não só em Portugal, como noutros lugares do mundo, e nós vamos ouvir a sua leitura nesta hora.
Meus queridos irmãos, esse é o pacto da Igreja Batista na Margem Sul. É a primeira vez que lemos como Igreja Batista na Margem Sul e não mais como Igreja da Lapa. Portanto, somente os membros que foram citados aqui, muitos estão lá fora, vão poder, nesse momento, ler esse pacto, porque é um pacto entre nós para a glória de Deus. Vamos, aqueles que puderem seguir, nós temos na liturgia. Leamos o pacto da Igreja Batista na Margem Sul. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sobre profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, as suas doutrinas, as suas ordenanças e a sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar pelos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos nas nossas transações, fiéis nos nossos compromissos, exemplares na nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Evitar a detração, a difamação e a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemos-nos a, quando saímos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. E a Igreja Batista na Margem Sul diz: Amém. E todo o povo de Deus diz: Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e cantar o estandarte desta igreja. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nossos seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas nos são dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu
observa se fazemos bem ou mal, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Sinta o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, de 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Nós vamos cantar agora Somos Um pelos Laços do Amor. E ao fazermos isso, teremos a oportunidade, aqueles que são membros da igreja ou querem ofertar, aqueles que querem participar também são bem-vindos. Não sintam-se constrangidos, como visitantes, esse é o momento desta igreja, mas todos estão convidados a participar. E enquanto cantamos, devolveremos então os dízimos e as ofertas, e o nosso irmão Sérgio vai nos ajudar neste momento. Nosso irmão diácono Sérgio, diácono da Igreja da Lapa, vai nos ajudar. Cantemos Somos Um pelos Laços do Amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos quem nós somos, o Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso Espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos quem nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelo privilégio
de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos, ó Deus, que toda provisão vem do Senhor. Tudo o que temos vem das tuas mãos, ó Deus. Não somente o que temos, muito mais. Tudo o que somos, ó Deus, provém da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, abençoe esse momento, ó Pai, para que tudo seja feito e usado para a glória do Senhor somente. Consagramos ao Senhor as nossas vidas também desta forma. Para a glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, nesta hora, nós vamos consagrar o pastor Diego como o presbítero desta igreja. E antes de o fazermos, gostava já de todos os irmãos pastores que estejam reunidos connosco, gostava de chamar, pudessem vir até à frente, porque de seguida vamos orar pelo pastor Diego, e por isso todos os irmãos que são pastores e que estão junto connosco, façam favor, venham até aqui. Quero já pedir também para o Mark, para o Filipe, para o pastor Judy Clay, para poderem ficar também já preparados. E quero pedir a oportunidade, pelo menos o pastor Filipe, que eu estou ali a ver, exatamente. É de Vanho, força. Mais alguém que o teu olho de tigre, consegues ver mais alguém? O Eduardo já foi dado. Estão todos cá. Agora há aqui micro discussões para ver quem já foi ordenado e quem não foi. Quando se juntam pastores é assim, essa é a discussão. Este está bem ordenado ou não está bem ordenado? Então, nesta hora, ainda antes de fazer algumas perguntas ao pastor Diego, quero ler o texto de Atos capítulo 20, verso 28. Diz assim a palavra: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Meu irmão Diego, os membros desta igreja, reunidos com a invocação do Espírito Santo, escolhem-te, pastor Diego Lopes, para seres o presbítero presidente desta igreja local. Antes de seres designado para esse ofício sagrado, responda a estas perguntas. Acreditas que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática? Sim. Sinceramente recebes e adotas a confissão desta igreja e os princípios batistas prescritos nas Escrituras Sagradas? Sim. Aprovas o governo e a disciplina desta igreja local? Sim. Aceitas o cargo de pastor-presidente nesta congregação e prometes cumpri-lo fielmente com todos os seus deveres? Sim. Prometes, Diego, estudar e pregar a palavra para a paz, unidade e pureza da igreja? Sim e amém. Amém. Quero convidar toda a congregação a ficar de pé. Quero convidar os pastores a podermos colocar as mãos sobre o pastor Diego e nesta hora orarmos por ele. E vou dar a oportunidade, depois de eu mesmo orar, a que os outros pastores possam, através de orações breves, mas juntar-se a este momento também. Ó querido Deus, aquilo que nós estamos a fazer é como nós já declarámos, ouvindo a Tua palavra, apenas responder à Tua iniciativa, Senhor.
nós olhamos para este homem e, ao olhar para este homem, lembramos a sua esposa, a Stella, o Diogo, o David e a Esther. Ó Senhor, e reconhecemos que Tu tens, ao teres escolhido este homem, o pastor Diego, Tu tens escolhido uma família para, já tendo passado por muitos lugares do mundo, vir servir o Teu nome aqui na margem sul de Lisboa, Senhor. Foste Tu que o fizeste, porque nem sequer como Igreja-mãe nós sabíamos e planeávamos estas coisas até há pouco tempo, Senhor. E por isso nós queremos reconhecer, a Tua mão tem sido com este homem e com a vida desta família. De um modo que Tu tens atraído outras famílias para aqui, para a margem sul, que vão além até do número que a Igreja-mãe tinha pensado. Ó Senhor, e Tu fizeste esta Igreja crescer numa época em que nos trancávamos em casa, porque nada pode persistir contra a Tua Igreja. E esta tarefa Tu tens colocado sobre toda ela, mas de uma maneira especial para pastoreá-la localmente aqui, tens colocado sobre a vida deste homem. Ó Senhor, e nós não ignoramos as dificuldades que ele já tem vivido. Nós não ignoramos que tudo isto só pode ser feito no espírito de mansidão e exposição ao poder do Teu Espírito, que nos corrige, mas que nos consagra. E por isso, nesta hora, nós juntamos à Tua iniciativa, Senhor, para declarar com toda a formalidade, com toda a forma, mas com todo o conteúdo, com tudo o que há em nós. Ó Senhor, guia este homem, nós aceitamos a autoridade espiritual dele sobre a vida desta igreja local. E que Tu possas proteger de todo o mal a ele e à sua família. Que possas na sua vida, na vida dele, ó Senhor, continuar a dar-lhe a fidelidade à Tua palavra, que é a fidelidade, ó Senhor, ao sacrifício desta igreja local. As pessoas da Igreja Batista na Margem Sul conhecem este homem e sabem o que nos últimos anos Tu tens feito na vida delas através dele. Nós invocamos o Teu nome para que a bênção, sendo deste homem, seja de toda a Igreja e das pessoas que mais precisam da esperança do Teu Evangelho. E por isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Pai, pela chamada, a Tua chamada na nossa vida e particularmente a chamada de Diego para pastorear esta igreja aqui na Margem Sul. Sei com ele e sei com esta igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Damos-te graças e louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Senhor da igreja. Obrigado porque Tu levantaste o Teu servo, Diego, para cuidar do Teu povo aqui, Senhor. E nós pedimos que o guardes, que o pacifiques, que o protejas, que o mantenhas fiel até à morte. Nós louvamos-te nesta hora, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor, por Tua soberania na vida do Seu servo, desta igreja. Rogamos que a Sua graça o assista em todo o tempo, de modo que ele seja sempre encontrado fiel à Tua palavra e ao Cristo crucificado e ressurreto. Senhor, rogamos pela vida do Diego, pedimos que o Senhor o abençoe, que a Tua palavra seja por ele amada, vivida e pregada, e que ele seja uma bênção para essa igreja local, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Por amor do Teu nome, Senhor, eu Te peço que guies e dirijas toda esta igreja para afetar toda esta comunidade aqui à volta, Senhor. Amém. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Nós não vamos chamar a igreja toda da Margem Sul, até porque é um número muito grande para estar aqui, mas vamos pedir que, da mesma maneira como fizemos para o pastor Diego, possam responder também às perguntas que vão ser feitas. Antes ainda, leio Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas,
para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E eu pedia àqueles que são membros da Igreja Batista na Margem Sul para poderem ficar em pé, para poderem responder a esta mesma pergunta que vos vou fazer. Portanto, todos os membros da Margem Sul podem ficar em pé nesta hora, por favor. Há alguns que já estão em pé porque estão lá fora, mas é isso. Se for possível conseguirem aproximar-se. Queridos irmãos, vocês que são membros desta Igreja, Igreja Batista na Margem Sul, reconhecem e recebem o pastor Diego Lopes como pastor presidente desta igreja local e prometem render-lhe toda a honra, encorajamento e obediência no Senhor, a que seu cargo, de acordo com a palavra de Deus e a confissão desta igreja, lhe dá direito? Amém. Então vamos orar? Vou voltar a convidar toda a igreja a poder ficar de pé. Uma vez mais, Senhor, nós dependemos da Tua graça e invocamos para cada membro desta igreja. Senhor, Tu tens feito deste local, desta casa de oração, aqui no Casal do Marco, um centro de convergência para pessoas, algumas que já aqui estavam perto, outras que daqui se têm aproximado, Senhor. Isto não tem sido um trabalho de mulheres nem de homens, tem sido o trabalho do Teu Espírito Santo. Nós oramos por cada um destes membros, ó Senhor, e nós recordamos de uma maneira especial aqueles 5 que ainda hoje Tu acrescentaste, que sendo até também mais jovens, ó Senhor, Tu conheces a alegria no nosso coração por termos visto cada um deles a descer às águas do batismo, Senhor. Alguns de nós já o fizemos há algumas décadas, mas continuamos a precisar da Tua graça, como no dia em que o fizemos. Ó Senhor, por isso invocamos a Tua bênção para cada membro desta igreja aqui na Margem Sul. Ó Senhor, e nós reconhecemos que o nosso coração é escorregadio, é fugidio e que nem sempre nós reconhecemos a Tua soberania na nossa vida, reconhecendo a autoridade pastoral. Ó Senhor, e nós pedimos-Te por isto, que o relacionamento desta igreja, como ainda esta manhã líamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, possa ser marcado pelo amor fraterno. Amém. Um amor que é abertura clara à verdade, mesmo quando ela dói. Ó Senhor, mas que é a garantia de que nós somos Teus filhos e que nada melhor há para nós senão o caminho da Tua correção. Tu não rejeitas um coração contrito. Que esta possa ser uma marca nesta Igreja da Margem Sul, de um modo que a esperança de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, brilhe a muitos mais. Ó Senhor, e nós pedinchamos mais uma última coisa em Teu nome, Senhor. Esta casa já é pequena, Senhor, e nós queremos ver o Teu trabalho a crescer. Por isso, ó Senhor, guia os nossos passos, Pastor Diego, as pessoas que vão ser indicadas num futuro próximo como diáconos, guia cada membro desta igreja a saber avançar com segurança, porque nós queremos ver mais igrejas de Cristo a nascer, quer nesta margem, quer na outra margem do rio, quer por Portugal, quer pelo mundo todo. Envolve-nos pela Tua graça nesta obra. Nós oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Nós vamos cantar agora, olhando para Cristo, e vamos preparar os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Vamos cantar esse hino tão desafiador para os nossos corações. Vamos olhar para Cristo continuamente. Cantemos com alegria. Do pecado, mas os seus clangores fiz, não me tenho afligir. Sei em quem confio,
pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros conselhos são, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as cintas ardilosa, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na mente as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Alguns anos atrás, eu fui ao Rio de Janeiro participar de uma conferência, um workshop, onde pastores sentam com a Bíblia aberta e afiam um ao outro. E foi nesse contexto que eu conheci o pastor Judiclei Santos. Nós, com as escrituras abertas, discutindo o texto, recebemos de Deus a graça de uma amizade muito bela que já dura alguns anos. E pela graça de Deus, o pastor Judiclei tem abençoado o nosso ministério, não só o meu, posso dizer em nome da igreja, da nossa igreja, eu ia falar Lapa de novo, né? A nossa igreja Margem Sul e a Lapa também, pastor Tiago Cavaco, Tiago Oliveira. Essa amizade aumentou cada vez mais. E hoje nós temos o privilégio de ouvirmos este servo do Senhor a trazer-nos a palavra do Senhor. Pastor Judiclei, que o Senhor o abençoe poderosamente. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago um abraço fraterno da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Vocês todos estão convidados para no próximo domingo estar conosco. Dentro de 15 dias, porque no próximo domingo estarei no Faro, se Deus permitir. Mas é com grande alegria que eu estou aqui hoje. Eu estava ali cantando e emocionado, porque
É um momento muito singular, não é? Histórico, especial, o nascimento de uma igreja. E o Brasil tem orado muito por Portugal. Nós temos uma relação estreita, Brasil-Portugal, e a nossa permanente oração é que a maravilhosa graça de Deus seja abundantemente derramada sobre esse país, de modo que muitos portugueses e todos aqueles que aqui vivem experimentem da doçura do Evangelho. São tempos difíceis, muito difíceis, não obstante a isso, vejam, estamos diante de um milagre. Não é a força do homem. O homem coopera, mas a missão é de Deus, e porque é de Deus, ela vai adiante. É uma tristeza saber que muitos dos apelos missionários são feitos baseados numa suposta frustração de Deus. Quando, na verdade, lá em Isaías está escrito que o Cordeiro, ao final de todo o processo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Essa causa triunfará, porque a causa é de Cristo, Ele nos chama a participar. É uma bênção estar aqui hoje. Rogo a Deus que o abençoe, pastor Diego, irmão muito estimado, sua família, os demais pastores que aqui estão. Deus seja louvado por tudo isso. Eu queria convidá-los todos a abrirem as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos os versos 25 a 28. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que o Senhor nos abençoe. O jornal Washington Post, em matéria publicada no dia 8 de abril de 2007, publicou uma matéria muito interessante. Na cidade de Washington, D.C., um homem vestido com uma roupa muito simples, calça jeans, camiseta, um boné, em uma estação de metrô, abre o case, o estojo, tira um violino e começa a tocar. É o horário do rush, as pessoas passam ensandecidas, com pressa, agitadas, muito barulho, e ali um homem toca. Parece mais um artista de rua, desses que com frequência nós vemos nas grandes cidades do mundo. Mas não era uma pessoa comum. Era Joshua Bell, um dos maiores violonistas do mundo. E ele estava tocando um instrumento, um Stradivarius de 1713, avaliado em 3,5 milhões de dólares. Ele tocou por 43 minutos. Algumas poucas pessoas pararam para ouvi-lo, enquanto passavam apressadas. Curioso isso, porque em alguma medida reflete-se bastante aquela situação ao que nós encontramos hoje, tanto fora quanto dentro da igreja. Poucas pessoas conseguem enxergar a beleza da igreja. Nós vivemos processos, e os fatores são múltiplos, que embaçaram nossa visão, blindaram nosso coração. Ficamos como que refratários aos acordes da graça. A gente não consegue enxergar que a igreja não é um projeto humano. Eu não vejo aqui apenas algumas dezenas de pessoas. Eu vejo aqui algo muito maior. A igreja é obra de Deus, não é um plano B, um acidente, uma circunstância. É algo maior. A igreja é maior do que você pensa. E nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar a igreja, pensar sobre a igreja, sua natureza, sua origem, seus propósitos, sua missão, e louvar a Deus pelo privilégio de ser membros do corpo de Cristo. E essa passagem que nós lemos, ela é interessante porque o grande teólogo da igreja, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Plantou muitas igrejas,
grande escritor, teólogo, mas Paulo também era um pastor. E essa perícope, capítulo 5, Paulo está exortando homens e mulheres, casais daquela igreja em Éfeso, e ele faz usando o melhor recurso, teologia. Paulo não dá conselhos frívolos, ele usa a teologia como recurso para orientar as relações humanas, especialmente a relação marido e mulher. E quando chega no aspecto exortativo aos homens, ele diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E Paulo está tão encharcado do evangelho, tão embevecido pela beleza de Cristo, que tudo que ele fala é sobre Cristo, sobre a igreja. E essa passagem é riquíssima. Eu queria sua atenção para pensar sobre pelo menos 3 verdades. O que Cristo fez pela igreja, o que ele está fazendo e o que ele fará por sua igreja. Primeiro, observe que aí no verso 25, ele diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo começa com um fundamento, com um alicerce, sem o qual não haveria igreja. Cristo amou a igreja. Tudo começa com Deus em Cristo. Ele traz à memória daqueles cristãos em Éfeso que a iniciativa de amar é de Deus, é de Cristo. Tudo começou com o amor de Cristo pela igreja e não o contrário. E para entender a grandeza desse amor, somos o fruto disso, desse grande amor de Deus, é preciso considerar o verbo amar aqui. Paulo, um habilidoso escritor, conhecia com profundidade a língua grega. Ele então seleciona o verbo amar aqui, e há pelo menos 2 destaques. Primeiro, o tempo verbal. Ele usa uma estrutura aqui, que é o aoristo, que aponta para um acontecimento no passado, que é perfeito e definitivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a igreja nasce no tempo, mas ela foi amada desde a eternidade. Cristo amou a igreja. Quando Cristo amou a igreja? Quando ela ainda era um projeto na mente eterna de Deus. Isso transcende a nossa capacidade de compreensão. Mas Cristo, de fato, amou a igreja na eternidade, revelou seu amor por ela no tempo e especificamente na cruz, que é o emblema maior do grande amor de Deus para nós. Isso é tão interessante que quando o profeta Jeremias vai falar sobre o amor eterno de Deus, e a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, a Septuaginta, é a mesma palavra, o mesmo verbo. O profeta diz: de longe se me deixou ver o Senhor. Poeticamente está dizendo isso. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. E quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, perceba que é uma linha melódica, há uma harmonia no raciocínio do apóstolo. Ele diz: mas vós, irmãos, devemos todos nós dar sempre graças a Deus, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou, e por isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando sobre a soberania da graça, o amor eletivo de Deus, que desde a eternidade planejou redimir um povo para si. E esse amor de Deus é tão eterno quanto é o próprio Deus. Um jovem pastor chamado Charles Spurgeon, no dia 2 de setembro de 1855, quando ele estava pregando na capela de New Park Street, na Inglaterra, ele disse assim, pregando nessa passagem, de 2 Tessalonicenses 2, versos 13 a 14. Enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento, todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus escolheu, quando Deus pensou na igreja.
Deus nos escolheu quando o espaço celeste ainda não era agitado pelo marulhar das asas de um único anjo. Quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, ou quando coisa nenhuma, ou ser nenhum, exceto o próprio Deus, existia na eternidade. Tudo começou com Deus. Bendita Trindade. Como herdeiro da tradição reformada, ao mencionar a Trindade aqui, Spurgeon está falando sobre o que os teólogos chamam de aliança da redenção. Somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E na economia da Trindade, o Pai estabeleceu um plano. O Filho veio a este mundo realizar essa missão redentiva. E é o Espírito de Deus quem aplica a obra que o Pai planejou e o Filho cumpriu. Assim nasce a igreja. O Evangelho é a Trindade em ação. A igreja é o resultado do Deus Trino em operação para revelar a grandeza do seu amor para conosco. Desde a eternidade, mas esse amor entra no tempo. É por isso que ele vai dizer, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este verbo aqui aponta como uma evidência forte para a obra da cruz. Se entrega. Cristo não foi morto contra a sua vontade. Quando estava no pretório e Pilatos, cheio de orgulho, soberba, cego pelo seu próprio devaneios, disse, homem, abre sua boca e defende a si mesmo. E Jesus disse para Pilatos, você não tem nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Cristo escolheu morrer naquela cruz por nós. E a cruz é o maior sinal, evidência, prova contundente do quanto Deus nos amou. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que nós somos o resultado desse plano eterno que invade a história. O maior evento da história é Deus se fazendo homem e morrendo naquela cruz por amor a nós. Razão pela qual, nas passagens todas da carta aos Efésios, 1:7, por exemplo, Paulo diz, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa redenção é fruto deste amor, que é eterno e que entrou na história há 2000 anos, quando de fato Cristo se deu na cruz por nós. Pergunta, por que motivo Deus planejou salvar para si um povo? Por que razão Cristo escolheu humilhar-se a si mesmo até a morte de cruz? Por que razão o Espírito está em atividade no mundo, abrindo os nossos olhos? Ou você acha que você é cristão porque é mais inteligente que o seu vizinho? É graça do início ao fim. É dom, é o Espírito aplicando, abrindo os nossos olhos, transformando o nosso coração. Por que razão? Uma pergunta que tem sido dada com muita frequência, mas é uma resposta errada, é que isso se dá por conta do nosso valor. Nós temos valor, sim. Nós fomos criados à imagem de Deus. Somente nós, seres humanos, fomos criados à imagem do Deus Trino. Mas não é essa a razão pela qual Deus nos amou. Deus nos amou porque Ele escolheu nos amar de forma livre, soberana, voluntária. Nos escolheu amar apesar de nós. Porque o texto diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, cruéis, vis, ingratos, perversos, inimigos de Deus. A graça é amor aos que não merecem. Então, quando ainda vivíamos em total desarmonia com os propósitos de Deus, Deus escolheu nos amar. J. Packer, falando sobre essa faceta do amor de Deus, diz assim, o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Não é assim? Mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa, sem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Soberanamente, misteriosamente, Deus escolheu nos amar. E observe, Deus não amou um lote de pessoas. Deus não amou uma massa impessoal. Deus amou a igreja. Mas essa mesma passagem, lá na frente, Paulo diz, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo particulariza esse amor. Deus, nesse momento, passa os olhos sobre essa congregação, Ele é capaz de ver cada um de nós, um amor particular.
Deus pensou em mim, em você, em nós todos. Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Essa é a grandeza, a beleza do amor de Deus por nós. João, pensando sobre isso, disse que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Percebam, isso constrange ou não constrange a gente? Saber que o Deus único, vivo e verdadeiro, suficiente em si mesmo, não precisando de nada de ninguém, escolheu amar. E a resposta da igreja, esse grande amor de Deus, deve ser uma resposta em amor também, afeição, devoção, piedade, obediência, senso de responsabilidade para com o plano maior de Deus. E é por isso que Paulo segue, e no verso 26, ele vai falar do que Deus está fazendo hoje na igreja, o que Cristo está fazendo pela igreja, na igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A santificação é um dos propósitos pelos quais Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma igreja, em particular uma igreja batista, nos seus documentos fundacionais, nós estamos convencidos de que uma igreja é uma comunidade, é uma congregação de pessoas regeneradas, de pessoas que experimentaram um novo nascimento, que publicamente professaram a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que estão sendo processualmente transformadas à imagem de Cristo. A igreja será exibida no futuro, Efésios 2, verso 7, como um emblema da graça de Deus. Deus vai mostrar a igreja como um sinal visível a todo o universo do poder transformador que a graça opera na vida do seu povo. Então, quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador, você é justificado. Essa ordo salutis, no primeiro momento, é a justificação. Deus imputando a nós a justiça de Cristo. É um fato único e irrepetível. Esse traslado da morte para a vida, das trevas para a luz, uma única vez. Agora, essa santificação, essa operação que Cristo está realizando pela ação do seu Espírito, é um processo. Se Ele já nos tirou do inferno, agora Ele está tirando o inferno de dentro de nós. Há resíduos do velho homem em nossa vida. E o Espírito Santificador está trabalhando, moldando as nossas afeições, nossa mente, nossos pensamentos, nossas ações, a nossa atitude. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Essa santificação é um processo. Fomos salvos, estamos sendo salvos. Paulo a Tito escreve dizendo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Na oração sacerdotal, Jesus disse: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa palavra santificação, o verbo santificar, santos, são palavras que precisam ser redimidas. Na verdade, há muitas palavras que precisam ser redimidas. Você tem a palavra, mas esvaziada do conteúdo. A palavra santificação tem dois sentidos. O sentido primário, observe, por exemplo, Êxodo 19, quando o Senhor se revela a Moisés no Monte Sinai. No capítulo 19 é dito que o monte é santo. Foi ali, historicamente ali, que Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Então o monte foi separado para Deus, para o seu uso particular, daí Monte Santo. É esse sentido primário, algo reservado, separado. Mas o sentido secundário, feitos para serem santos, esse é o processo. Portanto, a salvação envolve essa separação para Deus e um processo em que Deus vai moldando a nossa vida à imagem de Cristo, que é o homem perfeito. A pessoa é santificada para ser santa. Você foi separada por Deus para viver uma vida santa, em novidade de vida. É curioso como começa a carta de Paulo aos Coríntios. À igreja de Deus que está em Corinto, ouçam, aos santificados
em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Você foi separado para ser santo. Isso é interessante, e mais do que interessante, é extremamente importante, porque numa cultura cada vez mais hostil ao Evangelho, a igreja precisa ornamentar a doutrina com uma vida santa e piedosa. Há pessoas resistentes a um espírito de animosidade em relação à fé cristã. Caricaturas são sendo alimentadas sobre o que é a igreja, o cristão, a figura do pastor. E como é que nós rompemos essas barreiras todas? Quando cada cristão viver uma vida piedosa, santa, imitando o caráter de Cristo, em um mundo cada vez mais trevoso. Nós precisamos pensar nisso. E como acontece a santificação? No verso 26 ainda ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É uma clara referência ao batismo. Quanto a isso, há consenso entre os principais teólogos da igreja. A questão é, o que significa essa palavra, essa ideia aqui, por meio da lavagem de água pela palavra? Os romanistas sugerem que é a regeneração batismal. O batismo, por si só, removendo o pecado original. Não, nós pensamos diferente, nós batistas, herdeiros da tradição reformada. Nós entendemos que essa regeneração, ela acontece pela pregação do Evangelho. O Espírito é quem gera um novo coração, uma nova vida, uma nova natureza. O batismo é representação simbólica do que já aconteceu. E o Espírito que nos regenera agora está trabalhando em nós, nos moldando a imagem de Jesus Cristo. Lutero, quando pensava sobre o batismo, dizia à sua congregação em Wittenberg: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobriu que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Embora não tenha compreendido adequadamente a ordenança do batismo, a ideia é que de fato o batismo é um grande símbolo de uma operação interna, que já aconteceu. E o sinal da verdadeira conversão é que você está envolvido em um processo de modelagem do caráter, ou como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, eu quero encorajá-los, meus irmãos, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos, nesse bairro, nessa região, que cada cristão, que cada pessoa aqui que invoca o nome do Senhor, seja luz, seja uma referência. E quando nós pensamos nisso, geralmente nós colocamos aqueles padrões altaneiros demais. Eu estou falando das coisas mais simples, desde ser gentil, amável, amigável, aberto ao outro, servidor. São pequenas coisas que cada vez são mais necessárias em uma sociedade indiferente ao outro, hostil ao outro, belicosa. Nós precisamos ser luzeiros neste mundo. E assim, nós vamos conquistar mais e mais pessoas para Cristo. Portanto, sempre que você lavar o seu rosto de manhã, lembre-se do seu batismo, a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Você foi separado para ser santo. Cristo está operando isso em nossa vida. E um dia a obra será completada. Por fim, observe o que Cristo fará pela igreja. No último verso ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui nós temos o último ponto de 3 palavras importantes na teologia cristã: justificação, santificação e glorificação. Essa expressão que aparece aí, igreja gloriosa, ela é belíssima. Paulo está olhando lá na frente. Ele consegue olhar para trás e ver, bem, Cristo nos amou. Quando? Desde a eternidade. E como foi esse amor? Perfeito. Um amor que se entrega, que se dá. Não é um amor subjetivo, é um amor que se revela, que é tangível, que é palpável. Contempla a cruz, está lá. Amando, apesar de não ser amado. Dando-se em favor da pessoa amada. E na história,
o seu Espírito trazendo homens e mulheres até a cruz, fazendo essa obra, até que um dia nós seremos tal como Ele é. A justificação é um fato, já aconteceu, você está salvo. Um exemplo disso é o homem ao lado da cruz, que clamou por misericórdia. Não frequentou a igreja, não foi batizado, simplesmente clamou pela misericórdia. O Senhor disse: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele foi justificado. A santificação, o processo está acontecendo, você está sendo salvo. A glorificação é uma promessa, vai acontecer, você será salvo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo, a glorificação. Até lá, a igreja tem a missão de ser arauto da graça, proclamar o evangelho. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. A obra missionária não é uma opção, não é para uma elite, não é para o clero. Todo cristão é um discípulo que deve fazer novos discípulos. Como é que a igreja cresceu? Sobretudo nos 3 primeiros séculos da história, numa época em que ela era marginal, perseguida, cristãos tinham seus bens confiscados, presos, mortos, como em muitos lugares do mundo hoje. É porque cada cristão entendeu a missão, havia entendido a missão de ser um arauto da graça, um proclamador do evangelho. E nós precisamos fazer isso. Enquanto o Espírito está nos santificando, nós estamos olhando para o futuro, para a eternidade, como peregrinos que somos, esperar que Ele complete a boa obra na nossa vida, devemos estar sempre focados na missão. E essa linguagem que Paulo usa aqui do casamento, da noiva, é interessante demais. Os costumes nupciais no mundo antigo, no mundo bíblico, era muito diferente de hoje. Havia o compromisso, considerado mais sério do que o noivado hoje, os votos de casamento pronunciados, aceitos pela comunidade, a bênção de Deus era invocada sobre o casal e a partir dali eles já eram legalmente casados. Depois havia a preparação para o casamento, o intervalo entre o compromisso e a noite de núpcias, a festa, as bodas. E o noivo tinha um prazo para pagar o dote ao pai da noiva. Enquanto isso ele se preparava, ela se guardava para o grande dia, até a festa nupcial. O noivo então se vestia do melhor traje, recebia sua noiva, saía com seus amigos cantando pelas ruas da cidade, até o lugar onde a festa era celebrada. Isso é um grande símbolo, uma grande metáfora do que está acontecendo. A igreja já está comprometida com Cristo, ela pertence a Cristo, Cristo a comprou pelo seu próprio sangue. A igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue, diz Paulo em Atos capítulo 20. Ela está legalmente casada com Cristo. Ele já pagou o dote. Agora, haverá um dia, uma hora e um momento que nós celebraremos as bodas. Esse dia vai chegar, meus irmãos. Um dia, todos os cristãos de todas as épocas, todas as partes do mundo, como diz o livro de Apocalipse, gente de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações, diante de Deus, do seu Cordeiro, dizendo: ao nosso Deus pertence a salvação. Que maravilha! Portanto, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa linguagem que Paulo utiliza aqui é para mostrar àqueles irmãos que eles não eram perfeitos. O perfeccionismo moral é um equívoco. Nós ainda temos em nossa vida, repito, resíduos da velha natureza. Nós não somos mais quem éramos, mas ainda não somos quem devemos ser. Estamos num processo. Mas a boa palavra e a promessa aqui é que um dia essa igreja será sem máculas nem rugas, porém santa e irrepreensível. Que maravilha saber disso. Não é mera ausência de pecados, mas é uma participação na santidade divina. Agostinho, quando comentou essa passagem, ele disse que nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Na eternidade, na redenção final, pecar será impossível. Nós receberemos um corpo imortal e incorruptível. Portanto, como é bom esse santo ajuntamento. Ver que a obra de Deus está em curso, ver que Ele está em atuação, chamando homens e mulheres ao arrependimento, congregando-os em torno da sua palavra e dando a cada um desses discípulos a graça, a alegria de ser um arauto do Evangelho, um proclamador das boas novas. Portanto, Igreja Batista na Margem Sul, há muitos motivos para louvar a Deus nessa noite. Ouviu o pastor Diego?
Portanto, louvem a Deus por seu gracioso amor. Quando nós cantarmos essas belas canções da nossa tradição, façam isso com a mente e com o coração, em espírito e em verdade. Louvem a Deus pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Quando Cristo completou a sua obra, ele disse: está consumado. Somos salvos pelo que Cristo fez somente. Louve a Deus por fazer parte do corpo de Cristo. Não esteja como aqueles homens e mulheres que passaram apressadamente por aquela estação de metrô lá em Washington, como tantos outros que passam pela porta das igrejas, ou mesmo na ambiência da igreja, que ainda não tiveram entendimento aberto para enxergar a beleza da igreja e como de fato é um dom, um sinal da graça, ser membros do corpo de Cristo. Louve a Deus pela santificação que Ele opera em nós. O Senhor está trabalhando na sua vida. Mesmo quando você pensa que a obra está parada, Deus está em curso trabalhando em nós. Não somos mais as mesmas pessoas. Usando bem os meios de graça, você pode avançar mais. É uma sinergia. Deus está operando, mas você deve ser responsável com os meios de graça, colocar-se à disposição do Senhor. E por fim, louve a Deus pela certeza da glorificação. Um dia a missão não será mais necessária. Até lá, nós catequizamos os crentes, nós instruímos os crentes uns aos outros. Nós saímos em missão proclamando o Evangelho, mas a única missão eterna é a adoração. Nós somos criados para adorar o Deus Trino, na beleza da sua santidade. Portanto, é uma grande alegria estarmos reunidos aqui hoje para essa celebração. E eu oro para que a boa mão do Senhor esteja sobre esta igreja, sobre esta casa, e por seu Espírito Ele faça essa obra prosperar, para que muitos outros conheçam o amor eterno de Deus que se revelou na cruz, que está em operação no mundo. E essa é a razão pela qual estamos aqui hoje. Encerro lendo a doxologia de Judas. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O Senhor os abençoe. Antes de cantarmos a doxologia e orarmos com a bênção apostólica, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que vão também vir de maneira oficial, em forma de carta, mas desde já que conste em ata que a Igreja Batista na Margem Sul é extremamente grata à Igreja da Lapa. É um privilégio servir ao lado dos irmãos, é um privilégio servir ao lado de tão distinto presbitério. Pastor Mark, Pastor Tiago, Pastor Felipe, são verdadeiros servos do Senhor, que quando afirmam que amam o presbitério que servem, não fazem isso de maneira leve, porque ela é real, ela é constante. Eu tenho recebido desse amor constantemente. Eles me amam, choraram junto comigo, me exortaram quando era necessário, me encorajaram também. E a isso eu sou grato a Deus pelo que esse presbitério tem feito. A obra que Deus tem feito na Margem Sul é fruto da vossa dedicação na obra do ministério também. Muito obrigado. Os queridos irmãos, a todos, nós somos extremamente gratos pela sua participação aqui, pastores que vieram nesse momento conosco, que o Senhor os abençoe também, muito obrigado. Alguns irmãos, vejo aqui, alguns irmãos da Igreja da Graça, o irmão Eduardo está aqui, vejo outros irmãos de outras igrejas também, que o Senhor abençoe a todos, muito obrigado pela vossa participação, obrigado pelas orações, como já disse no começo, há igrejas na África do Sul, no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, país por onde nós passamos, que mandam uma saudação para a nova igreja que começa o ministério nesta noite. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos e muito obrigado de todo o nosso coração. Após o culto, nós teremos, eu acredito, né, tem uns bolinhos. Oi? Chá e bolo. Chá e bolo. E festa, né, filho? É importante, né? Após o culto, nós teremos ali um chazinho e um bolo. Por favor, não deixe de dar um abraço nos membros da Igreja Batista na Margem Sul.
e nós ficaremos muito honrados ainda pela vossa alegria de estar conosco nessa noite. Mais uma vez, pastor Judy Clay, muito obrigado, meu querido. É maravilhoso ouvir a palavra de Deus exposta com tamanha fidelidade e com profundidade para os nossos corações. Sem mais demora, meus irmãos, nós queremos cantar ao nosso Deus a doxologia, e para isso eu gostaria de convidar a congregação que fique em pé. Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Santo Espírito seja com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite.